Neste período de isolamento social, eu vou aproveitar para falar um pouco mais para vocês sobre mim, sobre a minha carreira e o meu dia a dia. Sejam bem-vindos ao Diário da Quarentena do Carioca no Mundo. Quanto mais tempo a gente passa dentro de casa, parece que maior é o volume de coisas para a gente organizar, né? Eu estava aqui esses dias colocando as minhas gavetas e os meus documentos em ordem quando eu vi os meus passaportes. E lembrei que muita gente me pede para mostrar os carimbos, os vistos e os próprios passaportes. São ao todo 7, sendo que 2 deles foram todos preenchidos com entradas e saídas em diferentes países. O meu primeiro passaporte foi tirado em junho de 1980 para eu fazer minha primeira viagem internacional. Olha só a minha foto. Olha que fofo. E a assinatura, gente? Olha isso. O curioso é que o primeiro carimbo deste passaporte é de um banco aqui no Brasil. Naquela época não existia cartão de crédito internacional. Então, antes da gente viajar, tínhamos que ir ao banco com o passaporte, com a passagem de volta para comprar travel checks, que eram cheques de viagem com valor pré-estabelecido, por exemplo, cheques de $100 ou de $50. Nós levávamos o cheque para viajar e, chegando no destino, trocávamos cada folha dessas por papel moeda numa casa de câmbio e muitas vezes na recepção do hotel onde estava hospedado. E agora sim, o meu primeiríssimo carimbo de todos os países que eu visitei foi este daqui, da França, no dia 3 de julho de 1980. Gente, eu fiz um voo memorável. Eu saí do Rio de Janeiro para Paris, fazendo escala em Dakar, no Senegal, no Concorde da Air France. Eu voltei dessa viagem tão maravilhado com esse voo que eu contava para as pessoas os detalhes de tudo que eu tinha visto a bordo do Concorde, das poltronas, do serviço de bordo, de um medidor digital, de um contador digital de velocidade. E o interessante é que todo mundo pedia para eu contar novamente a história. Nessa mesma viagem, eu atravessei de barco o Canal da Mancha, que separa a França da Grã-Bretanha, e cheguei na Inglaterra no dia 8 de julho de 1980. Muitas páginas não preenchidas neste passaporte, mas o meu retorno da Europa para o Brasil ficou registrado aqui. Eu saí de Madrid para o Rio de Janeiro voando num DC-10 da Ibéria. Que avião lindo era aquele! Tem também meu primeiro visto americano, que eu tirei em 1985 para fazer uma excursão para Disney com 2 queridíssimas primas. E eu me lembro super bem do nosso voo, saindo do Rio de Janeiro para Orlando, fazendo escala em Manaus e Curaçao, num Airbus A300 da VASP. Foi o primeiro widebody da companhia, que é um avião com a fuselagem mais larga, como vários que eu mostro aqui para vocês no canal. E como era um avião de grande porte, a VASP, na época, fez uma propaganda para lançar o A300 com um gigante chamado Epaminondas. Quem se lembra dessa propaganda? O segundo passaporte foi tirado em novembro de 1987 e ficou valendo até novembro de 1993. 5 anos de validade. Nessa época, a França passou a exigir visto para brasileiros que visitassem o país. Era um sistema muito parecido com o do visto americano hoje em dia. Nós íamos ao consulado francês com passaporte, com a passagem de volta, com toda a documentação, e eles então concediam o visto ou não. Quando era concedido, o visto tinha validade de 3 meses. Aos 16 anos de idade, eu fui estudar na cidade de Lausanne, na Suíça. Chegando lá, eu tive que me apresentar na Police des Étrangers, que é um departamento de polícia de estrangeiros, para ganhar um visto temporário de estudante. Qualquer dia desses eu conto para vocês como eu fui parar sozinho em Lausanne aos 16 anos de idade. Este carimbo de saída de Portugal me lembra um voo histórico que eu fiz saindo de Lisboa para Nova York num TriStar da extinta companhia aérea americana TWA. Por falar em TWA, no ano passado eu visitei o Hotel TWA, que foi instalado no antigo terminal da companhia aérea no aeroporto JFK.
Se você ainda não assistiu esse vídeo ou se você quiser assistir novamente, eu vou deixar o link aqui. Em julho de 1989, eu fui para a Argentina pela primeira vez com uma amiga minha. E foi no voo de retorno que eu passei pela maior turbulência de toda a minha vida. Num Boeing 747 da Panam, que saía de Buenos Aires para o Rio de Janeiro com escala em Montevidéu. O meu terceiro passaporte tinha uma validade de 10 anos. E como naquela época eu já trabalhava, eu tirei a foto para o passaporte usando gravata. Esse passaporte aqui já tem muito mais carimbo que os outros. A primeira página dele é uma confusão só de carimbo. Aliás, eu acho o maior barato esse monte de carimbo um em cima do outro. Tem carimbo da Suíça, carimbo do Chile, da Argentina, do Uruguai, dos Estados Unidos, todos aqui. A França continuava exigindo visto para brasileiros visitarem o país, mas o selo mudou em função da criação da Comunidade Comum Europeia. No ano 2000, eu fui conhecer a África do Sul e fiquei encantado pelo país. Eu me lembro que o voo de retorno foi num 747 da South African Airways, que teve uma pane nos motores logo após a decolagem. Tivemos que voltar para Joanesburgo e fazer um pouso de emergência, mas felizmente deu tudo certo. Em 2002, eu fui para a Austrália pela primeira vez, voando no A340 da LAN Chile de Santiago para Sydney com escala em Auckland, na Nova Zelândia. Eu gostei tanto de Sydney que acabei ficando por mais uma semana por lá. O meu quarto passaporte foi emitido em fevereiro de 2005 e era válido até janeiro de 2010. Foi o primeiro a ter todas as páginas preenchidas. Eu, que sempre gostei de conhecer novos países, passei a viajar muito a trabalho também nessa época. E é por isso que eu tô de terno e gravata na foto do passaporte. Eu já era formado em hotelaria e a minha profissão exigia uma certa formalidade. Eu fazia um monte de coisas nessa época. Eu já tinha a minha empresa de consultoria e treinamento na área de atendimento ao cliente e hospitalidade, e em cada viagem eu pesquisava os melhores serviços do mundo. A ideia era registrar tudo em fotos e vídeos e trazer para sala de aula durante os treinamentos que eu aplicava nas empresas. Fora isso, eu era o representante no Brasil do Hotel Four Seasons Georges V Paris e colaborei com vários hotéis da companhia no desenvolvimento de ações de marketing para o mercado brasileiro, o que me deu facilidade para viajar e conhecer vários hotéis da Four Seasons mundo afora. Na primeira página, um carimbo muito especial, de Israel. Eu fui para lá em 2008 e eu tive a oportunidade de celebrar o Natal em Jerusalém. Foi uma experiência mágica. Em 2006 eu fui para a Ásia pela primeira vez. Eu saí de Buenos Aires para Kuala Lumpur, na Malásia, voando num 747-400 da Malaysian Airlines, que fazia escala em Cape Town e Joanesburgo. E nessa mesma viagem, eu fui visitar a Tailândia. Essa foi minha primeira de muitas visitas, um país que eu adoro. E nesta página tem também um carimbo da Nova Zelândia em 2008. Eu cheguei a voar num 747 da Air New Zealand. Um segundo visto australiano, quando eu fiz o voo transpolar da Aerolíneas Argentinas num A340 de Buenos Aires para Sydney com escala em Auckland, na Nova Zelândia. Numa mesma página, Macau em 2009, Hong Kong também em 2009 e San Martin no mesmo ano, San Martin no Caribe. Quanta viagem legal! E olha aqui o Egito ocupando uma página inteira do meu passaporte. Esse país merece. Eu viajei para lá com os meus pais, com a minha família e foi uma viagem inesquecível. Olha esse visto, Département d'Outre-mer France. A França possui territórios ultramarinos e um deles é Saint-Barthélemy, ou Saint-Barth no Caribe, que naquela altura exigia que nós brasileiros tirássemos visto para ir para lá. A França não exigia mais, mas o visto para visitar alguns territórios ainda era exigido. Um deles era Saint-Barth e outro a Guiana Francesa. Um carimbo de uma viagem que eu fiz em 2007 para o Marrocos. Nessa viagem eu me hospedei num hotel que eu nunca vi nada igual até hoje.
chama-se Darlan, La Maison de Rêve, em Ouarzazate. Tem também um carimbo de 2009, de uma viagem que eu fiz a Turks and Caicos, um paraíso no Caribe. O quinto foi emitido em junho de 2009 e ficou valendo até junho de 2014. Este foi meu segundo passaporte que as folhas acabaram, todas as páginas carimbadas. E com ele eu fui visitar lugares que eu sempre tive vontade de conhecer. Vai dando uma saudade, né, quando a gente começa a ver todos esses carimbos. Em 2009 eu fui para Dubai pela primeira vez e passei o Réveillon por lá. Eu visitei Myanmar, a antiga Birmânia, no Sudeste Asiático. Eu tive a sorte de conhecer esse lugar antes da globalização chegar e o país se transformar num destino com a projeção internacional que ele tem hoje. Morro de vontade de voltar lá. Botsuana, em 2011, um dos melhores lugares da África para se fazer safari. E que hotéis espetaculares eu me hospedei por lá. Anotem a dica: Mombo Camp e Vumbura Plains. Este selo de chegada no aeroporto de Hanoi, no Vietnã, no ano de 2010 é inesquecível. Me lembra um dos maiores perrengues que eu já passei em qualquer imigração. Assim que eu desembarquei do avião, tive que esperar em pé numa fila por quase 2 horas. Todos os agentes de imigração resolveram almoçar ao mesmo tempo. Simples assim. Na mesma época da viagem do Vietnã, eu fui para Siem Reap, no Camboja, conhecer Angkor, que é um lugar espetacular. Eu ainda volto lá para produzir um vídeo exclusivamente para vocês. Aqui tem um carimbo histórico. Em janeiro de 2012, eu fui para a Coreia do Sul e embarquei de Seul para Dubai num A380 da Emirates. Foi a minha primeira experiência num A380 e eu registrei tudinho. O meu registro se transformou num vídeo que é um marco do canal e um dos primeiros reviews de avião que eu fiz. Vou deixar o link aí para vocês conferirem. E nesta página, bem ao lado do visto americano, meu primeiro carimbo de entrada na Rússia, Moscou e São Petersburgo, 2 cidades espetaculares. Chegamos ao 6º passaporte. O anterior valia até junho de 2014, mas como as páginas acabaram, eu tive que emitir este em maio de 2013, que ficou valendo até maio de 2018. Meu visto canadense, seguido da minha primeira visita ao país, que começou pela cidade de Montreal. Uma nova passagem pela Tailândia em abril de 2015, e se eu não me engano, foi nesta viagem que eu filmei o A380 da Thai Airways. E, finalmente, em 2015, eu fui conhecer o Japão, as lindas cidades de Kyoto e Tóquio. Lembram do vídeo que eu fiz voando na primeira classe da Japan Airlines de Nova York para Tóquio? Foi nessa viagem aqui. Em abril de 2015, uma visita à Coreia do Sul, quando eu fiz o vídeo voando na primeira classe da Asiana de Seul para Nova York. Índia, em 2016, um país que eu tenho muita vontade de voltar. Namíbia, em 2017, foi provavelmente das paisagens mais espetaculares que eu já vi na minha vida. O 7º é o meu passaporte atual, que foi emitido em dezembro de 2017 e vale até 2027. Este passaporte guarda as experiências mais recentes do Carioca no mundo. Nesta página, junto com o carimbo do Peru, da França, do México, um quase apagado de Portugal. Em alguma das minhas muitas passagens por Lisboa, que é uma cidade que eu gosto tanto. Aliás, aqui no canal tem um vídeo sobre Lisboa, sobre o Tivoli de Lisboa, o Four Seasons Hits Lisboa, encontro do Carioca no mundo com os seguidores em Lisboa, vídeos da Tapper Portugal, um verdadeiro festival de Portugal aqui no Carioca no mundo. Lembram que eu fiz o vídeo do Belmont Andean Explorer? Na mesma viagem que eu fiz ao Peru, eu tenho um carimbo de Machu Picchu. Você pode levar o seu passaporte para Machu Picchu e na saída eles dão um carimbo para você, como eu mostrei no vídeo que eu fiz por lá. Tanzânia, 2018. Eu acho que é um dos selos mais bonitos que eu tenho no passaporte. Aliás,
A ilha de Fanjov, na Tanzânia, também foi um dos lugares mais bonitos que eu já filmei para vocês aqui no canal. Toulouse, França, quando eu fui visitar a fábrica da Airbus e fazer o Ferry Flight do A320 Neo com pintura cor-de-rosa da Azul. Ele saiu da fábrica com essa pintura especial para conscientizar as mulheres da importância do exame preventivo do câncer de mama. Foi um dos voos mais emocionantes da minha vida. O carimbo da Polinésia Francesa vem escrito Outremer, para lembrar que trata-se de um território ultramarino francês. E, aliás, que paraíso! Foi lá que eu produzi vídeos lindos aqui do canal. Na ilha de Taha, Papeete, Bora Bora, The Brando, o famoso resort que fica na ilha que pertenceu ao ator Marlon Brando, além da Erta Itinui. Que companhia legal! Na mesma página, 2 carimbos que me trazem lembranças incríveis. Foi nesta data que eu voei na La Première d'Air France de Paris para São Paulo. Acho que foi a melhor experiência gastronômica a bordo da minha vida. E um outro da África do Sul, em junho de 2019, quando eu realizei a primeira Carioca no Mundo Experience, viajando com seguidores e amigos do canal. Em junho de 2019, eu passei novamente pelos Emirados Árabes Unidos e fiz um vídeo sobre o hotel Bulgari Dubai. Logo em seguida, eu embarquei na primeira classe do A380 de Dubai para São Paulo. 2 vídeos imperdíveis aqui do canal. E em dezembro, eu embarquei para Munique, para o lançamento do voo São Paulo-Munique no A350 da Lufthansa. E eu encerro esse tour pelos meus passaportes com uma viagem ao Porto, na ocasião do lançamento da Mimosa do Carioca no Mundo, a bordo da Azul Business e uma hospedagem memorável no Monumental Palace. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no canal e me acompanha também no Instagram. Valeu e até a próxima!